Samuel e Léo ficam completamente surpresos ao perceberem que Ellen aparece sem a barriga de grávida. O choque é imediato e os dois se encaram, tentando entender o que está acontecendo diante dos próprios olhos. A reação deles deixa claro que algo muito errado foi descoberto naquele momento. Sofia, ao notar o espanto dos dois, se antecipa e afirma que já sabia de tudo. A revelação da menina só aumenta a tensão e deixa Samuel e Léo ainda mais apreensivos. O clima pesa rapidamente, uma discussão se inicia e um detalhe inesperado acaba vindo à tona, mudando o rumo da situação. Pouco depois, Hudson e Ellen fazem uma descoberta alarmante, uma tag rastreadora escondida em Sofia. Sem pensar duas vezes, eles retiram o dispositivo e jogam fora, acreditando que o problema estaria resolvido. No entanto, Ellen acaba cometendo um erro grave. Em meio à confusão, ela usa o celular errado. E esse descuido faz com que a polícia consiga rastrear a movimentação deles. Diante do risco iminente, Ellen e Hudson tomam uma decisão extrema. Eles resolvem fugir levando Sofia junto, acreditando que essa seja a única saída possível. Ao mesmo tempo, Samuel e Léo deixam claro que não vão medir esforços para impedir essa fuga e proteger a menina. Toda essa situação começa quando Samuel e Léo se deparam com Ellen sem a falsa barriga de gravidez. A imagem confirma as suspeitas que Léo vinha alimentando há algum tempo. Samuel, então, percebe que Léo estava certa em suas intuições e decide que Sofia precisa ficar longe da mãe biológica. A reação de Sofia, porém, é imediata e explosiva. Revoltada, ela afirma em alto e bom som que já sabia que Ellen não estava grávida. Diante disso, Léo fica em choque e questiona a menina sem esconder a surpresa. Sofia explica que não contou antes, porque tudo fazia parte de um segredo, e ainda diz que a mãe gosta de fazer pegadinhas, assim como ela mesma. Samuel e Léo ficam completamente paralisados com a resposta da menina. Os dois olham para Sofia sem acreditar que ela realmente está defendendo Ellen. Léo se abaixa para ficar na altura da criança e tenta explicar a gravidade da situação, dizendo que ela talvez não esteja entendendo o que está acontecendo de verdade. Sofia, no entanto, rebate sem hesitar. Ela diz que Léo é quem não entendeu nada e questiona se uma brincadeira seria pior do que chamar a polícia para sua mãe, ainda mais 2 vezes. Nesse momento, Ellen se aproxima e reforça o discurso da filha, acusando Léo de querer fazer mal a elas e fingir que tudo isso não é sério. Samuel perde a paciência e interrompe, exigindo uma explicação direta. Ele quer saber por que Ellen estava usando uma barriga falsa. Visivelmente incomodada, Ellen responde de forma seca e repete que tudo não passou de uma brincadeira, como a própria filha já havia dito. Léo não aceita essa justificativa e afirma, irritada, que aquilo não tem nada de brincadeira. Ela deixa claro que Ellen pode até enganar Sofia, mas não vai conseguir enganá-la. Ellen ergue a cabeça e argumenta que fingir uma gravidez não é crime e que, teoricamente, não está fazendo nada ilegal. Léo rebate imediatamente, afirmando que usar uma falsa gravidez para conseguir dinheiro é sim ilegal. As duas começam a discutir de forma ainda mais intensa, até que Samuel decide agir. Ele segura a mão de Sofia e diz que não vai permitir que ela continue perto daquela mulher. Desesperada, Sofia chama pela mãe, mas Samuel não cede. Ele e Léo retiram a menina dali, mesmo com os protestos dela. O clima é de ruptura total. Algum tempo depois, Sofia entra no quarto e se recusa a falar com o irmão. Léo tenta se aproximar e conversa com a menina, explicando que entende que ela acha que a mãe está apenas brincando, mas reforça que Ellen está enganando as pessoas. Sofia retruca, dizendo que tudo não passa de uma pegadinha e que nem todo mundo gosta desse tipo de coisa. Ela acusa Samuel e Léo de sempre odiarem essas brincadeiras. Léo responde que elas não são legais, pois deixam as pessoas molhadas, sujas, assustadas ou com raiva.
e lembra que Sofia ficou chateada com ela alguns dias antes. Ao ser questionada, Sofia admite que não gostou do que aconteceu, mas insiste que o que a mãe faz é ajudar os outros. Léo e Samuel trocam um olhar confuso, e Léo pergunta como Ellen estaria ajudando alguém. Sofia explica que a mãe consegue dinheiro com as pegadinhas e depois usa esse dinheiro para ajudar pessoas que estão precisando. Léo fica em choque com a resposta e tenta dizer algo, mas Samuel a interrompe e pede que conversem lá embaixo, deixando Sofia descansar um pouco. Mesmo contrariada, Léo concorda e sai do quarto com Samuel. Pouco depois, Vivian se junta aos dois e pergunta sobre a história da gravidez de Ellen. Léo afirma que isso só prova que ela não estava delirando, como muitos diziam. Vivian pondera e diz que o problema foi a forma como Léo agiu. Ela explica que, mesmo errada, Ellen poderia processá-los e revela que isso já aconteceu. Vivian questiona se Léo tem alguma prova de que Ellen usa uma barriga falsa para aplicar golpes. Sem provas concretas, Vivian explica que, por enquanto, o que existe é apenas uma mulher usando um objeto vendido livremente. Léo afirma que, se o problema é conseguir provas, ela vai atrás disso. Mesmo com Vivian tentando fazê-la mudar de ideia, Léo se afasta decidida. Irritada, Vivian comenta com Samuel que tenta se controlar, mas Léo a tira do sério. Samuel, por sua vez, diz que a insistência de Léo mostrou que Ellen realmente está enganando todos. Vivian concorda, mas ressalta que isso ainda não é suficiente juridicamente. Ela explica que até poderiam alegar que Sofia foi enganada, mas que a menina jamais deporia contra a própria mãe. Samuel pede que Vivian pense além do tribunal e afirma que Ellen está enganando Sofia e todos ao redor. Vivian rebate, dizendo que foi dura porque pensa no tribunal. Ela lembra que, se perderem o caso, Sofia pode ir embora do país, mesmo estando certa. Vivian recorda o caso de Vanderson e afirma que essa guerra não é física, mas ideológica. Samuel abaixa a cabeça e admite que Vivian está certa. Ele diz que vai tentar conversar com Léo. O que Vivian ainda não sabe é que Samuel já tem um plano em mente. Um plano que pode colocar toda a situação em risco. Enquanto isso, Ellen e Hudson ficam cada vez mais preocupados com o que Samuel e Léo descobriram. Hudson, nervoso, afirma que sempre soube que esse momento chegaria e comenta que esperava já estar perto de ir para Portugal. Ellen questiona se isso pode atrapalhar o processo de guarda. Hudson tenta acalmá-la, dizendo que eles não têm provas e que barriga falsa não é algo grave. Ainda assim, ele se mostra inquieto com o fato de Léo sempre saber onde eles estão, mesmo mudando de lugar com frequência. Ellen também se sente estressada e levanta a hipótese de estar sendo seguida. Hudson pensa por alguns segundos e conclui que talvez a resposta esteja em Sofia. No dia seguinte, Sofia pede permissão para ir até o hotel onde Ellen está. Samuel tenta negar, mas Vivian faz um sinal e ele acaba permitindo, desde que a menina se lembre da conversa que tiveram no dia anterior. Sofia reage com indiferença e diz que só quer brincar um pouco com Igor. Ao chegar no hotel, Ellen age como se nada tivesse acontecido no dia anterior, tentando manter a normalidade. Em determinado momento, Sofia derruba comida na roupa. Nervosa, Ellen comenta que assim ela não poderá ir para a escola e diz que, por sorte, comprou algumas roupas novas para a filha. Ela chama Sofia para tomar banho e pede que Hudson a ajude, lembrando a menina de tirar o colar antes que enferruje. Sem questionar, a menina atende ao pedido do padrasto, deixa o colar sobre a mesa e segue para o banheiro, completamente alheia ao que está prestes a acontecer. Assim que ela sai do cômodo, Hudson age rápido, pega o colar e, com pressa, abre o pingente. Ao examinar o interior, ele encontra um pequeno tag escondido. Na mesma hora, a irritação toma conta do vilão.
tom firme e carregado de raiva, Hudson dispara que já desconfiava de tudo. Ele afirma que Ellie estava rastreando cada passo deles e garante que isso não ficará impune. Hudson deixa claro que se ela decidiu jogar pesado, ele também sabe como endurecer ainda mais o jogo. Enquanto isso, longe dali, os mocinhos conversam sobre tudo o que vem acontecendo. Samuel demonstra apoio a Léo, que aproveita o momento para abrir o coração. Ela confessa o alívio que sente ao perceber que Samuel finalmente acredita nela. Léo admite que chegou a duvidar da própria sanidade, achando que Vivian estivesse certa e que tudo não passava de alucinação. Agora, porém, ela tem certeza de que estava certa desde o início. Samuel pondera e lembra que, apesar da convicção, eles ainda não têm provas concretas. Léo rebate sem hesitar e afirma que isso não será um obstáculo, principalmente por causa de Hudson e Ellen. Curioso, Samuel pergunta como ela pretende provar tudo. Léo apenas pede que ele confie e diz que teve uma ideia, convidando-o a ir com ela. Algum tempo depois, Léo e Samuel estão atentos na porta do hotel. Eles observam quando Sofia entra na van para ir à escola. Logo após isso, os dois começam a seguir Hudson, Ellen e Igor. Samuel estranha o trajeto e comenta que parece que eles estão indo em direção ao shopping. Léo vê isso como uma grande oportunidade e explica que o local é cheio de câmeras, o que pode render provas suficientes para mostrar ao juiz. Ela ressalta que, se a gravação fosse feita apenas por eles, talvez a polícia não aceitasse como evidência. Do outro lado, dentro do veículo, Hudson percebe a movimentação suspeita e avisa Ellen para não olhar agora, mas afirma que Samuel e Léo estão seguindo eles. Ellen se assusta e questiona se eles realmente não vão desistir. Hudson responde que os dois estão claramente tentando reunir provas contra eles e comenta que talvez tenham chegado a um ponto decisivo. Confusa, Ellen pergunta se ele está falando em desistir. Hudson reage imediatamente, dizendo que isso jamais passou pela cabeça dele. Pelo contrário, ele revela que tem um plano e lembra Ellen do desejo que ela sempre teve de ficar com Sofia só para si. Segundo Hudson, chegou a hora disso acontecer. Ele afirma que um grande embate está prestes a começar e garante que Sofia finalmente vai conhecer a verdadeira face da própria mãe. Mesmo sem perceber o que está por vir, Léo e Samuel continuam seguindo os vilões até que, de repente, eles entram em uma grande loja de departamentos. Hudson, Ellen e Igor se misturam entre as araras de roupas, mudam de caminho diversas vezes e acabam despistando os dois. Léo e Samuel se escondem, tentam acompanhar, mas perdem completamente o rastro. Pouco depois, Hudson conduz Ellen e Igor para fora do shopping e comenta que, por enquanto, conseguiram se livrar deles, mas deixa claro que isso não vai durar. Ele afirma que precisam agir imediatamente. Ellen, ainda confusa, questiona o que exatamente ele pretende fazer, já que até aquele momento nada havia sido explicado. Hudson, então, revela o primeiro passo do plano. Antes de qualquer coisa, eles vão buscar Sofia na escola. Enquanto isso, Léo e Samuel percebem que ficaram para trás. Mocinha entra em desespero e diz que não consegue acreditar no que aconteceu, afirmando que os vilões provavelmente sabiam que estavam sendo seguidos. Nervoso, Samuel questiona o que vão fazer agora e admite que talvez tenham cometido um erro ao ir até ali. Léo até pensa em mencionar a tag rastreadora, mas ao pegar o celular, percebe que a bateria está completamente descarregada. Visivelmente nervosa, ela pede que Samuel venha com ela para encontrar uma tomada, dizendo que será rápido. Surpreso, ele pergunta o motivo daquela pressa. Léo pede que ele confie nela e lembra que agora que ele sabe o quão perigosos Hudson e Ellen são, não há razão para desconfiar dela. Pouco depois, na escola, Sofia é chamada e informada de que alguém está procurando por ela. Ao ver Ellen,
A menina estranha e pergunta o que a mãe está fazendo ali, já que ainda falta bastante tempo para a aula terminar. Ellen responde com doçura, dizendo que sabe disso, mas explica que veio buscá-la para uma aventura especial. Curiosa e sorridente, Sofia pergunta que tipo de aventura seria aquela. Ellen diz que a filha sempre falou sobre explorar o mundo e garante que vai levá-la para isso, prometendo que será muito divertido. Ela pergunta se Sofia quer ir. Animada, a menina aceita na mesma hora, cheia de entusiasmo. Antes de sair com Sofia, Ellen observa discretamente o colar da menina e vê ali a tag que Hudson havia retirado. Nesse meio tempo, Léo finalmente consegue ligar o celular e abre o aplicativo de rastreamento. Aliviada, ela comemora ao ver que Sofia ainda aparece como estando na escola. Samuel fica confuso e pergunta o que é aquilo, além de questionar se Léo estava rastreando sua própria irmã. Léo responde que foi graças àquele recurso que conseguiu descobrir várias coisas que ele e Vivian se recusaram a enxergar. Ela pergunta se ele ainda vai julgá-la depois de tudo isso e afirma que, naquele caso, os fins justificam os meios. Samuel respira fundo e diz que não vai discutir naquele momento, já que estão no meio de uma crise, mas avisa que depois eles terão uma conversa séria e até cogita a ideia de uma terapia. Mais tarde, Léo e Samuel aguardam a van que costuma levar Sofia, mas o veículo não aparece. Com o anoitecer, a preocupação dos dois só aumenta. Samuel pede para Léo rastrear a menina novamente. Ao verificar o aplicativo, ela fica chocada ao perceber que Sofia ainda consta como estando na escola. Nervoso, Samuel afirma que isso é impossível, já que a escola provavelmente já está fechada. Léo conclui que precisam ir até lá imediatamente, pois Sofia pode estar em perigo. Pouco tempo depois, eles chegam à escola. Léo consegue rastrear o ponto exato de onde vem o sinal da tag. E, para sua surpresa, ela encontra o dispositivo jogado dentro de uma lixeira. Desesperado, Samuel diz que os vilões descobriram tudo. Léo corrige e afirma que é ainda pior, pois eles não só descobriram como também levaram Sofia. O desespero toma conta dos dois, que percebem que estão correndo contra o tempo. Eles seguem até o hotel e descobrem que Ellen, Hudson e Igor saíram há pouco, levando várias malas. Aflita, Léo liga para Marlon e conta tudo o que está acontecendo. Diante da gravidade da situação, o policial decide acionar o delegado, que começa a rastrear o celular de Ellen. Enquanto isso, Samuel e Léo entram no carro e passam a dirigir pela cidade, tentando encontrar qualquer rastro que leve até Sofia. Em determinado momento, Marlon liga de volta e informa que o grupo alugou um carro cerca de 30 minutos antes e que poucos minutos atrás passou pelo pedágio principal. Samuel se anima ao saber que estão perto e pergunta qual é o carro. Ao ouvir a marca, a cor e até a placa, ele acelera sem pensar duas vezes. Tenso, Marlon pede que eles não façam nenhuma loucura e garante que a polícia está chegando. Léo, porém, responde que sente muito, mas afirma que eles estão ainda mais próximos. Marlon tenta intervir, mas Léo desliga o telefone e manda Samuel ir mais rápido, dizendo que não podem permitir que aqueles infelizes levem Sofia. Pouco depois, Hudson olha pelo retrovisor e percebe que um carro os segue. Ele avisa os outros. Ellen olha para trás e reconhece Samuel, afirmando que tem certeza de que Léo está junto. Inconformada, ela se pergunta como eles conseguiram descobrir onde estavam. Hudson diz que isso não importa e garante que vai despistá-los. Dentro do carro, Sofia estranha a situação e comenta que queria ter dado tchau para eles. Ellen a encara e explica que, para a aventura dar certo, eles não podem saber para onde estão indo. Igor entra na conversa e diz que concorda, afirmando que aquela aventura promete ser ainda melhor do que as que ele já viveu. No carro de trás, Léo começa a entrar em crise de ansiedade e grita para Samuel acelerar, com medo de perder os vilões de vista.
Samuel responde que está tentando, mas explica que toda vez que acelera, o outro carro acelera ainda mais e teme que acabem perdendo eles. Léo então passa a analisar todas as possibilidades, observa o GPS, olha atentamente a estrada e, de repente, reconhece o local. Com os olhos arregalados, ela grita para Samuel virar em uma ruazinha. Surpreso, ele questiona, dizendo que assim vão perdê-los, mas Léo o interrompe aos gritos, insistindo na manobra. Tomados pelo desespero, Samuel gira o volante de forma brusca e o som agudo do pneu, raspando no asfalto, ecoa enquanto o carro entra às pressas em outra rua. A manobra é tão repentina que todos sentem o impacto da decisão tomada no último segundo. Do outro lado, dentro do veículo dos vilões, Hudson acompanha tudo com atenção e, ao perceber a mudança de rota, abre um sorriso confiante. Convicto do que está vendo, ele comenta em tom vitorioso que eles finalmente desistiram, certo de que a perseguição havia chegado ao fim. Ellen respira aliviada ao ouvir aquilo e, com um sorriso carregado de satisfação, agradece a Deus, afirmando que agora o mundo pertence a eles. Para ela, tudo parecia resolvido. Já Sofia, tomada por nervosismo e inquietação, demonstra que não compartilha da mesma tranquilidade. A menina questiona por que não pode ao menos se despedir da família, dizendo que sente como se estivesse fugindo, sem entender completamente o que está acontecendo. Ellen se vira para Sofia, pronta para responder e justificar a situação, tentando manter o controle da conversa. No entanto, antes que Ellen consiga completar sua explicação, algo inesperado acontece. Sofia arregala os olhos de forma assustadora, fixa o olhar à frente e grita com todas as forças para que tomem cuidado. O aviso vem no mesmo instante em que Ellen também olha para a frente e percebe o perigo. Ao mesmo tempo, Hudson pisa com força total no freio, fazendo o carro parar de maneira violenta. O impacto joga Ellen para frente, mas o cinto de segurança impede que ela se machuque ainda mais. Logo à frente, surge de forma inesperada o carro de Samuel, que aparece bloqueando o caminho após ter cortado a rota dos vilões. A surpresa é total. Hudson tenta reagir rapidamente e engatar a marcha ré, buscando uma saída, mas não há tempo. Viaturas da polícia chegam em questão de segundos e cercam todo o local, fechando qualquer possibilidade de fuga. Em completo desespero, o vilão começa a gritar, mandando que saiam do carro imediatamente. Ellen, aflita e sem saber o que fazer, pergunta o que vai acontecer com Sofia. De forma fria e impaciente, Hudson responde que deixem a menina para trás. Mesmo assim, quando eles tentam abrir as portas, são impedidos pela polícia, que já está com tudo sob controle. À distância, Samuel e Léo observam a cena com atenção e sentem um enorme alívio ao verem os vilões finalmente rendidos. Pouco depois, Marlon consegue retirar Sofia do carro em segurança. Assim que a menina está fora de perigo, Léo e Samuel correm até ela sem pensar duas vezes. Os dois a abraçam com força, emocionados, como se jamais quisessem soltá-la novamente, aliviados por saber que tudo terminou bem naquele momento. Algum tempo passa e Léo acaba sendo homenageada pela família Buais em reconhecimento por tudo o que fez. Enquanto isso, Samuel entra em conflito com Vivian, que continua acreditando que as atitudes tomadas foram arriscadas demais. O rapaz afirma com convicção que, se não fosse pela insistência de Léo, Sofia poderia estar em Portugal agora, longe de todos, e reforça que foi essencial ela não ter desistido de investigar Ellen. Vivian se mantém firme em sua opinião e não volta atrás. Diante disso, Samuel decide encerrar o relacionamento com ela. A advogada se afasta da vida da família Buais, mas mesmo assim demonstra alívio ao ver que a menina está novamente em segurança.